Agora eu entendo porque o Midora não usa isso aqui. Ele não enxerga nada. Oi. Vocês realmente não me acompanham de verdade, né? O tanto de gente que comentou no último vídeo. Nossa, finalmente o Frankini mostrou o rosto. Finalmente o face review do gato, que não sei o que. Eu já gravei outros vídeos, rapaziada, com o rosto aparecendo. Enfim, vamos falar mais um pouquinho de Boku no Hero nesse canal? Porque eu já virei o rei da baixa manutenção por aqui. Vamos sim! Eu sou muito fã de Boku no Hero, não é segredo pra ninguém. E se era pra você... eu acho que isso daqui já tira suas dúvidas. Então eu acho que eu sou uma pessoa com um certo calibre pra poder fazer o top 5 das individualidades mais fortes dessa porra. Apesar de ser um conteúdo extremamente original, nossa, nunca vi top 10 poderes, top 5 poderes de anime no YouTube. É um conteúdo totalmente novo, inovador e que mais ninguém fez na história da humanidade. Mas por que eu digo que eu tenho um certo calibre? Porque eu sou muito nerd de Boku no Hero. Esse é o nome de todos os estudantes da turma B, tá ligado? Eu adoro o conceito de Tsuburaba, eu acho ele um fofo. Pra você que ficou em dúvida, é o cara que solidifica o ar. Deixa o like, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Vamos lá, antes de eu começar esse top 5 aqui, eu vou deixar uma coisa bem esclarecida antes de tudo, tá ligado? Eu vou julgar a individualidade baseada pura e unicamente no poder dela. Eu acho que explicando, dando algum exemplo, talvez fique um pouco mais claro pra vocês. Então, por exemplo, a individualidade do Mirio. A individualidade do Mirio não está no meu top 5. Justamente por quê? Porque a individualidade do Mirio não é tão forte assim. Ela, na verdade, é um risco ao usuário, porque se ele não souber utilizar ela bem, ele vai ser partido ao meio, na primeira parede que ele atravessar. O Mirio faz ela aparecer uma individualidade muito forte, e ele faz um ótimo uso da individualidade, tá ligado? Ele realmente pegou os limões que ele recebeu da vida e fez uma bela de uma limonada. No entanto, se fosse uma outra pessoa utilizando essa mesma individualidade, se fosse um Kaminari da vida, tava fudido, tá ligado? Então eu não vou usar esse critério. Com isso fora do caminho, vamos então pro nosso quinto lugar, Overhaul. Do Overhaul, Horikoshi tava muito criativo nesse dia. Eu gosto muito de descrever essa individualidade do Overhaul como se, tipo assim, o mundo fosse feito de massinha de modelar. Tudo que você está olhando ao seu redor, as pessoas, os objetos, tudo, literalmente, pode se transformar em uma outra coisa se você tiver o Overhaul. Porque ela é uma individualidade que manipula matéria. Então, ela constrói coisas com matéria, ela destrói as coisas com matéria. Ela é infinitas possibilidades, tá ligado? E o Overhaul sabe fazer um uso muito bom. Tanto que o Overhaul ele só foi derrotado por causa de uma outra individualidade muito foda que vai aparecer nessa lista mais pra frente e que foi usada pra ser counter da dele, tecnicamente. Mas enfim, isso puxa mais pra roteiro e eu já xinguei o roteiro de Boku no Hero o suficiente na história desse canal por toda a eternidade, então eu acho que dá pra poupar nesse vídeo. Mas um dos meus usos favoritos dessa individualidade, se eu não me engano, é no Rappa, aquele cara que luta com o Kirishima e com o Fat Gun, não tenho certeza, mas eu acho que é ele. Que o Overhaul conseguiu conquistar ele a ser um dos capangas principais dele, matando e revivendo o cara usando a individualidade. E é muito foda, cara. Literalmente não teve mais desenvolvimento conforme a obra passou, porque um Overhaul foi derrotado e porque eu tava pensando numa piada com mãos, mas eu não sou tão criativo quanto vocês acham que eu sou. E por falar em mãos, vamos ao nosso número 4. Tomura Shigaraki, senhoras e senhores. Tomura Shigaraki. E tipo assim, mesmo que eu não fosse o fanboy que eu sou pelo Shigaraki, o decaimento muito provavelmente estaria aqui ainda assim. A princípio, pode não parecer uma individualidade que seja tudo isso, mas, cara, eu acho que em arcos como My Villain Academia, quando o Shigaraki, tipo, tem o despertar do decaimento, a gente consegue ver que ela pode ser uma baita arma dependendo da raiva e da revolta da pessoa. Em My Villain Academia, o Shigaraki destrói uma cidade inteira, só usando a individualidade dele, só usando o decaimento, tá ligado? E tipo assim, aquele foi meio que o ápice da individualidade como um todo, né, durante a obra. Só que, cara, as individualidades, elas estão sempre evoluindo conforme o usuário as usa, né? Então se ele já tava destruindo cidades inteiras, cara, em muito pouco tempo ele tava destruindo países inteiros, tá ligado? Então, tipo assim, é uma individualidade que tem muito potencial pra destruição também, e o Shigaraki faz um ótimo uso dela, tá ligado? Só que uma outra parada que eu acho muito interessante nela é como ela foi evoluindo. E essa parada da evolução da individualidade eu acho que é muito interessante, porque ela faz meio que um paralelo com o passado do Shigaraki. Se você reparar, quando ele desperta a individualidade, quando ainda era pequeno e tudo mais, ele não tinha controle sobre ela. Ele não transformava as pessoas em pó ainda, ele transformava as pessoas em pedaços. Depois disso, a individualidade evolui, ele passa a conseguir transformar as coisas em pó, mas ele precisa tocar as coisas com os 5 dedos da mão para que isso aconteça, caso contrário não funciona. Depois, mais pra frente, ele não precisa mais tocar os 5 dedos, tá ligado? Ele pode tocar com um dedo só e vai transformar em pó da mesma maneira. Enfim, eu poderia ficar falando horas e horas sobre o Shigaraki, o decaimento é muito foda, ele é muito foda, Shigaraki é muito bom, cara, Shigaraki é muito bom, lidem com isso. Em terceiro lugar, nós temos o All for One.
do All for One. E do Shigaraki também. Tipo assim, eu sempre achei o conceito dessa individualidade muito maneiro, né? Essa coisa de você conseguir roubar a individualidade das pessoas e tudo mais. Isso é, tipo, realmente um poder de vilão final de obra, tá ligado? É um final boss fodido. Só que isso fica ainda mais forte quando a pessoa sabe utilizar as individualidades certas, as combinações certas, tá ligado? Tipo, pra lutar contra o inimigo. E, cara, calha do All for One ser um desses caras, tá ligado? E, na minha opinião, é uma individualidade muito criativa, sabe? Tipo, é um poder bem quadrinhos mesmo. É uma coisa que você veria claramente numa DC da vida ou numa Marvel da vida. E por Boku no Hero ser muito inspirado no universo dos heróis americanos, faz total sentido, cara, faz total sentido. Essa a gente já não vê o Shigaraki utilizando tanto assim, porque não é uma individualidade dele, se bem que nem o decaimento é dele, né? Ele nasceu com uma outra individualidade depois que foi transferido. Mas enfim, a individualidade é foda de qualquer maneira, não importa o usuário. Sendo o Shigaraki, torna muito mais foda pra mim, mas enfim, acontece, é um baita poder. Estaria mais alto na lista se não fosse pelo nosso próximo lugar, o One for All. Muito pica, né? O One for All, que pra mim sempre foi uma das paradas mais complicadas de se explicar de Boku no Hero, porque tem muitos plot twists que ele causa, tem muitos furos de roteiro que ele causa, e tipo assim, eu acho que é super válido, porque é o poder do protagonista, então tem que ser mais rebuscado mesmo, e tem que ter essa aura. Acontece do protagonista ser o Midoriya, né? Mas fazer o quê? O One for All, que tipo assim, ele é muitas coisas e não é nada ao mesmo tempo. Aparece pra gente inicialmente como uma força bruta, como uma agilidade aprimorada, só que depois de um tempo, conforme a obra vai acontecendo, né, começam a surgir as individualidades dos outros usuários do One for All. Inclusive, isso é uma parada que me incomoda um pouco. E nem naquela coisa de, tipo assim, o Midoriya tem trocentas individualidades. Eu também não gosto disso, mas até dá pra entender. Eu passo um certo pano pra isso. Só que o que me incomoda é por que o Midoriya manifestou esses poderes dos usuários anteriores e o All Might não? Os dois, quando receberam o One for All, eles não tinham poderes. Eles não tinham individualidade antes dela. E por que o Midoriya tem e o All Might não tinha? Entende onde eu tô querendo chegar? Se isso tem uma explicação, o que eu acho que não tem, porque eu com certeza me lembraria, então, cara, precisava ser melhor explicado, porque passou batido por mim. Por mim. Mas enfim, o nome da individualidade vem disso, né? De ser um por todos. É uma individualidade com trocentos brindes. É quase um leve 2, pague 1, tá ligado? Porque não bastasse a força bruta, não bastasse a agilidade, não bastasse tudo que o All Might faz, o pacote One for All também inclui o chicote negro, a coisa de flutuar, inclui o sensor de perigo, inclui aquela porra daquela troca de marcha que até hoje eu não entendo e eu acho que é uma individualidade tirada do cu. Mas enfim, o One for All é sim muito forte. É a individualidade principal da obra toda. Eu acho que é a melhor trabalhada no sentido de, tipo, desenvolvimento, né? Porque a gente tá vendo o Midoriya no processo de adaptação dela, em teoria, né? Enfim, ela seria a mais forte da obra pra mim se não fosse o nosso primeiro lugar, a Rewind, da Eri. Pra mim, a individualidade da Eri é muito parecida com o Overhaul, e isso é muito irônico, porque ambas são individualidades de transformação, tá ligado? E um detalhe interessante, quando a gente conhece a Eri, ela não tem o controle completo da individualidade, e ela ainda assim, mesmo sem esse controle, é muito OP, porque ela consegue fazer coisas animais, tá ligado? Ela consegue mudar totalmente um cenário. Vamos dar um exemplo, são 4h37 da manhã. Spoiler do horário em que eu tô gravando isso daqui. E você tá lutando lá com um inimigo qualquer, quando você perde o seu braço. Ele corta o teu braço, pá, vem a Eri do completo nada, toca em você e reverte o seu corpo pro horário de 4h30, que era um horário em que você ainda não tinha perdido o seu braço. Logo, você tem o seu braço de volta. É uma individualidade com muito potencial pra crescimento. Ela utiliza isso pro Midoriya na luta do Overhaul, inclusive, por isso que eu falei que, tipo, ele só perdeu por causa da Eri, porque a Eri estava em jogo. Então, por mais que ela não tenha controle completo, ela tem certo controle, entende? Óbvio que é muito arriscado, óbvio que precisaria de treino, óbvio que é um absurdo ela usar a individualidade de novo perfeitamente em tão pouco tempo, depois daquele incidente, né, pra fazer o Mirio voltar a ter individualidade. Eu tô xingando o plot de novo, puta que pariu. Mas enfim, é uma coisa que ela consegue fazer, quem sabe, né, às vezes um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Não acredito que eu tô passando pano pra isso, eu odeio isso, eu acho isso um absurdo, mas enfim, eu tô tendo que fazer isso por motivos de vídeo, né. Enfim, é uma individualidade que também me lembra muito da individualidade da Recovery Girl. É meio que uma versão melhorada, porque você consegue curar as pessoas sem sequela nenhuma. Não usa os lipídios do corpo ou qualquer coisa assim que a da Recovery Girl usa, tá ligado? Então, enfim, se Boku no Hero fosse um RPG, a Eri seria uma puta healer, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer.
Enfim, amigos, esse é meu top 5. Não é nada definitivo, como eu falei, tá ligado? Eu não acho que exista uma maneira correta de ranquear essas coisas, até porque são personagens, eles não existem. Se você parar pra pensar um pouco, você consegue, tipo, formar um top 5 diferente do meu, tá ligado? Colocando outras individualidades. Me deixe saber nos comentários qual é o seu top 5, qual seria o seu top 5 caso você fosse fazer esse vídeo, ou enfim, qualquer coisa do tipo. E de verdade, tem muitas outras que eu acho muito fodas e são muito fortes também, tá ligado? Tipo, tem a do Twice, tem a do Shinso, tem a do Amadik, cara, muitas individualidades fodas, N possibilidades de serem usadas em combate, e eu acho que isso é a parada do anime, tá ligado? Eu acho que é por isso que, tipo, não dá pra cantar vitória mesmo você tendo a individualidade mais forte, tá ligado? Se a Eri lutar contra o Shinso e ela respondeu a pergunta dele, pá, Shinso ganhou. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Eu não poderia estar com uma roupa mais apropriada pra dizer essa frase, né, caralho? E, bom, eu acho que é isso. A cada respirada que você dá no dia, o One for All ganha mais uma individualidade de brinde. E muito obrigado por estarem aqui.